queria ouvir o Pedro nisso, dizer o seguinte, quer dizer, em situações de conflito, de tensionamento social, nas quais o judiciário, por alguma razão, ganha um protagonismo muito forte, pelo que o Valfrido está falando, a gente poderia dizer, a justiça, que, claro, não é perfeita, não é infalível, etc., etc., fica muito mais fragilizada como possibilidade de fazer justiça? Olha, eu acho que tentar explicar. Por exemplo, a lei em devir que você fala em movimento, quando tida no sentido de você fazer um predomínio do fato sobre a norma, vamos dizer assim, norma no sentido, norma talvez seja até o texto aplicado ao fato, né? Mas sobre o texto legislado, sobre esses valores universais, vamos dizer assim, realmente é exceção. Isso é exceção. É você afastar o direito, afastar o regramento e afastar os direitos fundamentais, que é especial. Agora, por outro lado, há que se reconhecer que o texto legislado, pura e simplesmente, ele se expressa por conteúdos muito vagos, né? Que é natural que seja assim, porque a linguagem idiomática, a linguagem que se refere à realidade, ela é sempre uma linguagem que tem uma certa vaguidade, uma plurissignificação, né? Então, o que se tem que ver é uma relação circular entre norma e fato, de forma que o fato ajuda a elucidar o que a norma quer, não o que o aplicador quer. O que você está falando da mutância que havia no nazismo era causado por quê? Por causa do excessivo protagonismo da autoridade. A autoridade agia de acordo com a sua vontade pessoal e não de acordo com a vontade heterônoma da norma. E isso é que é um valor absoluto que a gente está perdendo novamente na humanidade e aqui no Brasil. De uma forma tropicalizada aqui, mas estamos perdendo tanto quanto no primeiro mundo, né? Nós estamos passando por um momento no mundo em que, no pós-guerra, como a gente tinha acabado de viver isso de forma trágica, houve muito cuidado para que isso não ocorresse, vamos dizer assim. A ideia de Constituição ressurge como um documento onde se deposita o que de melhor há de valores de uma sociedade. Depois, eu diria, de cerca de 30 anos de Estado social e democrático, a realidade é que nós estamos agora em regressão, né? E estamos voltando a uma certa barbárie que fez aí parte, vamos dizer, da década de 30 na Europa. Está muito semelhante, né? Nós estamos vivendo essa barbárie. Na hora que um tribunal diz que é legítimo uma força policial militar entrar numa cadeia onde os presos estão desarmados, matar 111 presos, a média de 7, 8 tiros por cada um, onde nenhum policial foi ferido e onde todos os presos foram mortos, né? Não é muito relevante porque eu estou falando, mas inclusive mais de 80% desses presos estavam presos sem direito de defesa, porque estavam presos em ordens provisórias de prisão, né? Você legitimar esse tipo de conduta é gravíssimo, né? Quer dizer, é a barbárie sendo legitimada por aqueles que deveriam ser a voz da civilização e do direito. E a loucura é porque eles não foram legitimados e, nesse momento, as penas foram revistas, né? E foram ainda vamos dizer, extintas, fora do processo legal. Ainda. Fora do processo legal. Quer dizer, retirando do tribunal de júri o poder que o tribunal de júri deveria ter de decidir a questão. Ou seja, é um ato puramente de exceção. Não há como você fundamentar essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo em nenhuma norma do sistema. Ou seja, ela é pautada única e exclusivamente na vontade pessoal e autoritária, portanto, daqueles que estavam naquele momento de julgamento. Daquele grupo de É um momento muito triste na história do judiciário brasileiro. Nós temos que ter claro isso, né? É um momento muito ruim. Denota uma deficiência técnica, mas, antes de tudo, denota uma ausência de legitimidade constitucional, política e democrática, né? Quer dizer, que é muito grave para o nosso sistema, né? Então, eu creio que nós estamos passando por um momento muito trágico em termos de história da jurisdição brasileira. Um momento em que o judiciário passa a ser a voz do atraso, do arbítrio, da injustiça, né? Que é totalmente o contrário do que ele foi criado para ser. Para garantir o contrário. Eu preciso fazer um rápido intervalo e vou terminar aqui com uma fala, que não é uma pergunta de um internauta, que faz uma ressalva que acho que é importante fazer. Pedro já tinha feito, Valfrido também. Ele diz assim: houve decisões judiciais alvissareiras também nesse período. A do juiz paulista, que impediu a reintegração de posse nas escolas de ensino médio no final de 2015. Recentemente, a decisão de libertar os adolescentes presos no dia 4 de setembro. Mas posso dizer uma coisa que é importante o internauta saber e o público saber? Nesse momento no Brasil, há uma persecução dentro do judiciário aos magistrados que têm esse tipo de interpretação. Aqui em São Paulo, eles estão retirando esses magistrados da área criminal, por exemplo, alocando ele em área de família, etc. Tal.
No Rio de Janeiro, 4 magistrados foram processados por ter expresso opinião política contrária ao impeachment. Os que foram a favor nem foram processados, vamos dizer assim, né? No Amazonas, um juiz valiosíssimo, o juiz Valois, um homem de caráter, dedicado à aplicação do direito, por ter dado algumas ordens, concedido alguns habeas corpus, teve o gabinete invadido por ordem do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, tem havido esse tipo de decisão, mas o que preocupa é que as pessoas que têm tido esse tipo de decisão acabam sofrendo repercussões na sua vida funcional dentro do judiciário por conta de decisões judiciais. A decisão judicial deveria ser intangível. Claro. O juiz, quer dizer, a própria ideia de intangibilidade da decisão do juiz pelas decisões judiciais que produz, essa própria ideia tem sido vulnerada no sistema. Quer dizer, de um lado, para um juiz que faz o que esse sistema autoritário quer, você dá a possibilidade de ele produzir exceção, de ele não ter sequer de se conduzir, segundo diz o TRF4, de acordo com a Constituição e com as leis. Agora, para o juiz que não atende essa demanda conservadora, ele é punido. Às vezes, por ter decidido... Aqui em São Paulo teve uma desembargadora, a desembargadora Canaric, que soltou 11 réus que estavam presos além do tempo. Eles estavam presos ilegalmente, né? E está sendo processada administrativamente por isso. Quer dizer, então, o juiz que cumpre a Constituição é punido. O juiz que age de acordo com essa veleidade autoritária e arbitrária, ele é favorecido com poder imperial. Ou seja, a situação mais complicada do que parece à primeira vista. A gente vai